Alô pessoal do sexto ano, sexto e sétimo ano e TJ oitavo e nono ano, todos dos turnos matutino e vespertino. Eu sou o professor João Paulo. Hoje temos mais uma aula de educação física com vocês. Você sabia que o maior medalhista paraolímpico de toda a história é brasileiro? Então, o nadador Daniel Dias é o atleta que ganhou mais medalhas nas Paralimpíadas de todo o mundo, 24 no total. E ele ainda vai disputar as Paralimpíadas de Tóquio esse ano, 2021. Aguarde que vem mais medalhas por aí. Orgulho do nosso Brasil. Daniel Dias possui má formação congênita, não possui parte dos 2 braços e de uma perna. Ele compete pela natação paraolímpica na classe S5. E é sobre isso que vamos falar no vídeo de hoje, das modalidades paraolímpicas. Seja muito bem-vindo ao canal. Os Jogos Paralímpicos são os Jogos Olímpicos para pessoas com deficiência. Alguns esportes foram adaptados para pessoas com determinadas deficiências e outros esportes foram criados apenas para pessoas com uma deficiência específica. Nos Jogos de Tóquio 2021, terão 22 modalidades esportivas paraolímpicas. São elas: o atletismo, badminton, basquete em cadeira de rodas, boccia, canoagem, ciclismo, esgrima em cadeira de rodas, futebol de 5, goalball, hipismo, judô, levantamento de peso, natação, remo, rugby em cadeira de rodas, taekwondo, tênis de mesa, tênis em cadeira de rodas, tiro com arco, triatlon e vôlei sentado. É importante que você saiba que esses esportes, essas modalidades, são específicas para algum tipo de deficiência. Assim, os atletas vão competir com pessoas que possuem a mesma deficiência que elas. Por exemplo, no basquete em cadeira de rodas, só praticam atletas com deficiência física, que não têm movimentos nos membros inferiores, nas pernas, ou que têm movimentos limitados. Já no futebol de 5, é uma modalidade específica para deficientes visuais. É um futebol onde só podem jogar atletas cegos ou que possuem uma grande deficiência para enxergar. Assim, são as outras modalidades. Vejamos 2 delas. A natação. Nela podem participar atletas com deficiência física, deficiência visual e atletas com deficiência intelectual. As provas são organizadas conforme o grau de deficiência e comprometimento do atleta. Assim, por exemplo, atletas com deficiência física são classificados de 1 a 10. Quanto maior a dificuldade de movimento do atleta, mais próximo a 1 ele é classificado. Os atletas vão competir sempre com atletas que têm a mesma deficiência e o mesmo grau de dificuldade que outros. Então, um atleta cego nunca irá competir com um atleta deficiente físico. Percebam como são muito bem organizadas as provas. Vamos falar agora do goalball. O goalball é um esporte que foi desenvolvido exclusivamente para pessoas com deficiência visual. O objetivo desse esporte é que a equipe marque um gol no adversário. O jogo é tipo um gol a gol. Bom, vejamos. A quadra é do mesmo tamanho que uma quadra de vôlei, 18 metros de comprimento por 9 metros de largura. Cada equipe possui 3 jogadores. Esses jogadores defendem um gol gigante, mas com apenas 1,5 metro de altura. Ou seja, esse gol ele é largo, mas ele é baixo. Por quê? Porque os atletas têm que jogar uma bola que tem um guiso dentro dela. É um negocinho que faz barulho. Essa bola tem que ser jogada no gol adversário rasteira, no chão, justamente porque eles são cegos, eles precisam ouvir a bola. Com isso, o time que fizer mais gols vence a partida. Essas foram 2 das modalidades paralímpicas. Para cada modalidade, tem uma característica, uma regra e elas são específicas para pessoas com algum tipo de deficiência. Ao iniciar sua condição de atleta profissional,
o interessado, né, a pessoa ali portadora de deficiência, ela deve passar por uma avaliação que vai classificar ela em uma das categorias que eu vou citar, certo? Que são estipuladas pelo Movimento Paralímpico Internacional. Temos a categoria de amputados, paralisados cerebrais, deficientes visuais, lesionados na medula espinhal e deficientes mentais e les outros, que quer dizer, essa categoria quer dizer que são constituídas por indivíduos com falta de mobilidade que não se encaixam nas categorias anteriormente citadas, tá? Os esportes que fazem parte do quadro de disputa paralímpico são os seguintes. Temos o atletismo, onde tem provas de corrida, salto, lançamento e arremesso, cujos atletas participantes possuem deficiências físicas ou visuais. Temos o basquetebol em cadeiras de roda, que é um esporte disputado nas categorias feminino e masculino e é disputado desde a primeira Paralimpíada. Temos a bocha, que é disputado por pessoas com paralisia cerebral severa, dependentes de cadeira de rodas, e as competições elas vão ocorrer segmentadas entre os sexos e nas categorias individual e dupla. Eu creio que tem imagem da bocha, aí vocês vão entender um pouquinho como funciona. Temos o ciclismo, que é disputado por pessoas de ambos os sexos com paralisia cerebral ou deficiência visual, amputados e lesionados medulares. Temos a esgrima, que é um esporte restrito apenas às pessoas com dificuldade de locomoção. Esgrima, vocês sabem, é aquele que usa uma espécie de espada para estar ali tocando no corpo do adversário. Temos o futebol de 5, disputado por homens deficientes visuais. Temos o futebol de 7, que é restrito a homens paralisados cerebrais. Esse futebol, eu acho que é o futebol de 5, se eu não me engano. Tem uma pessoa que consegue enxergar para jogar junto com ele. Eu acho que é o goalball, que é um esporte desenvolvido especialmente para pessoas com deficiência visual. A bola deles tem uma espécie de sininho dentro, certo? Para que eles possam ouvir e poder acompanhar ali onde a bola está, tá? Halterofilismo, que é aquele que a gente está ali com peso, levantando peso, são para mulheres e homens amputados, les outrens com baixo grau, paralisados cerebrais e lesionados de medula espinhal. Para poder competir nessa modalidade tem que se encaixar nessas categorias. Temos o hipismo, que é o esporte com cavalo, onde vai ali ter os obstáculos, que é praticado por pessoas de ambos os sexos e abarca diversos tipos de deficiência. Temos o judô, que temos as disputas masculinas e femininas e abarca diversos tipos de deficiência. Temos a natação, que os nadadores eles podem participar das provas onde estão numa categoria ali com limitações motoras e físicas, com deficiência visual e deficiência mental. Temos o remo, que é uma espécie de barquinho, digamos assim, onde o atleta fica dentro e fica com o remo ali até chegar no local desejado, né? No local estipulado, onde vai contemplar diferentes tipos de deficiência. Temos o rugby de cadeira de rodas, que é parecido com o futebol americano, com algumas diferenças, onde nessa modalidade homens e mulheres eles podem pertencer a uma mesma equipe, né? E jogam pessoas tetraplégicas. Temos o tênis de mesa, onde as disputas são feitas de modo individual e por equipe e participam atletas cadeirantes, andantes e portadores de deficiência mental. Além dessas modalidades, também pertencem à competição o tênis em cadeira de rodas, o tiro com arco, o tiro esportivo, a vela e o voleibol sentado, tá? O voleibol todo mundo conhece, só que a rede ela vai ser mais baixa e os participantes, os jogadores, eles vão estar sentados, tá? Esse aqui é o símbolo dos Jogos Paralímpicos, certo? É o símbolo dele, da mesma forma que temos nos Jogos Olímpicos aqueles arcos, né? Tem uns arcos assim bem bonitinhos, tá? Não é igual o meu, não. Nós temos aí o nosso símbolo paralímpico das Olimpíadas. Ao final de mais uma aula de educação física. Agora vocês vão baixar, aliás não, abaixo, né? Tem um link chamado lista de presença.
vocês vão preencher todos os dados e me enviar, certo? Essa lista, que aí é a presença de vocês, certo? Outro aviso importante para vocês: vocês estão num grupo, e esse grupo é um grupo de estudo, é para os professores passar as aulas, para vocês fazerem atividade, para vocês estudar. Então, não use o grupo para fazer gracinha, para soltar piada, para colocar figurinha, porque se a direção do colégio, mas a coordenação, identificar o aluno que está fazendo isso, ele vai ser retirado do grupo, certo? Então, o grupo é para estudo, certo? Então, um abraço e até a próxima aula, se Deus quiser.